Meus caríssimos irmãos e estimadas irmãs, com grande alegria nós estamos juntos outra vez, começando este novo ano de 2016, e nós desejamos seja auspicioso para todos, apesar do tanto pessimismo, de toda uma expectativa negativa quanto ao país, quanto à política, quanto aos negócios, mas nós temos uma expectativa muito positiva quanto à espiritualidade, quanto àquilo que diz respeito à alma, e tudo isso influi também na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser, nos outros assuntos da vida cotidiana. Porque pouco adiantaria êxitos de grande monta na vida material, na economia, nos negócios, na intelectualidade, carregando ao lado disso uma pobreza espiritual, uma indigência espiritual. Seria péssimo ter o domínio das situações intercorrentes na vida cotidiana e não ter domínio das próprias emoções, não ter domínio da própria realidade diária, não ter domínio sobre a sua coragem, a sua fé. E é nesse sentido que a experiência humana mostra que, apesar de dificuldades ou facilidades, o espírito que esteja preparado para os eventos da vida, aquele espírito norteado pelo ensino de Jesus, aquele que, no nosso caso, acrescente-se os conhecimentos de espiritualidade, os conhecimentos do mundo invisível, do laboratório poderoso do mundo invisível, acrescentando-se a isso, para nós, há uma imensa perspectiva de êxito. Atravessaremos, com certeza, quaisquer e todas as dificuldades que vierem, assim como tem sido na história da humanidade. Alternando bons e maus momentos, o ser humano vem superando-se, superando seus limites, superando os limites materiais e avançando para fronteiras até então não pensadas. O ser humano sonha com os astros, vasculha o mundo infinitamente pequeno dos micro-organismos, o ser humano perscruta a alma, o ser humano quer entender o próprio ser humano. E é nessa busca frenética, diária, que todos os eventos humanos, todos os acontecimentos do dia a dia, ocorrendo conosco, próximo de nós, ou ainda que longe geograficamente, mas próximo no sentido emocional de cada um de nós, todos os acontecimentos contribuem para o crescimento daquele que está aberto para a luz, para aquele que viaja na direção da eternidade sem temor. Aquele que faz as coisas fugindo do estresse, da urgência, da pressa, do imediatismo da vida. Então nós buscamos isso, e é isso que a doutrina espírita nos oferece, a perspectiva de olharmos mais além, de não ficarmos fixados apenas no muro dos eventos humanos que transcorrem aqui na Terra. Tudo o que é da vida horizontal do espírito, a encarnação, que tem um começo no berço, tem toda a sua transcorrência na infância, juventude, madureza, os que chegam à velhice, na velhice, e depois a desencarnação natural, inevitável, mas o espírito que tomou o corpo lá nos portais do berço e que vai entregá-lo à terra lá no final da jornada, na porta do túmulo, é o mesmo espírito eterno e imortal, é o mesmo espírito que é colocado à prova desde que os tempos se perdem no infinito do passado. E é esse mesmo espírito que viaja para o infinito do futuro para tornar-se melhor, para vivenciar as experiências que Jesus para todos anunciou. Espero que todos tenham um 2016 muito feliz, que seja apenas o prenúncio das nossas lutas, mas também dos nossos triunfos. Dia 8 de novembro de 1972, a Guerra do Vietnã estava no auge, naquele momento crucial, os Estados Unidos tentando resolver a questão através das bombas poderosas de um exército numeroso, mas longe de casa, enfrentando um povo aguerrido, um povo complicado, que eram os vietnamitas. Despejavam toneladas e toneladas de bombas. Aquelas bombas caíam aleatoriamente sobre aldeias, escolas, hospitais. Não havia um critério, se é que há critério em guerras, mas ninguém era poupado. E um dia desses, de grande e intenso combate, nesse dia 8 de novembro de 1972, a família de Kim Phuc, uma menina de 9 anos de idade,
tentou se esconder num templo para fugir das bombas de napalm. Bombas de napalm, para quem não conhece, quem não ouviu dizer, é uma bomba incendiária. Ela explode e destrói tudo em volta pelo deslocamento do ar, pela potência da explosão, mas ela traz componentes químicos que faz incendiar tudo em volta. E aquela menininha com a família tentou se socorrer dentro de um templo sem lograr êxito. O templo foi destruído. As roupas dela, de repente, como que magicamente desapareceram. A sua pele ardia em chamas. E ela saiu nua, correndo pela rua, desesperadamente, procurando um jeito de se aliviar com aquelas queimaduras que a consumiam rapidamente, porque o composto napalm, ele penetra a carne e vai consumindo, vai queimando por dentro e provocando grandes dilacerações. Aquela menina saiu correndo, desesperada, para tentar fugir de novas descargas de bombas e para tentar achar um lugar, alguém que pudesse lhe dar uma guarida, um conforto, um consolo naquelas dores homéricas que ela estava sentindo. Correra bastante, sem lograr êxito, sem achar quem pudesse dar socorro. No seu caminho, no entanto, estava um jornalista, um fotógrafo da Associated Press, uma agência de notícias americana, e ele, embora sendo vietnamita, ele fez aquela que se tornou a fotografia mais tristemente famosa da história recente da humanidade. Aquela menina correndo, creio que vocês devam ter visto isso ou em fotografia ou na televisão, correndo nua, uma garotinha franzina, frágil, com o corpo todo em chamas, e aquilo lhe custou ao longo da vida sofrimentos terríveis para refazer a sua pele, para refazer o seu rosto, refazer o seu corpo. 17 penosas cirurgias reparadoras foram feitas para tentar devolver a ela um mínimo daquilo que seria o seu corpo normal. Kim Phuc não contou, obviamente, essa história com rancor. Quem conta essa história é a própria mídia, são os próprios repórteres, que aquilo para ela custou muito. Depois de tudo, ainda nesse período de recuperação física, em que lhe doía toda a estrutura corpórea, em que ela sofria por ver o seu povo naquela situação, ela ainda foi usada pelo Estado vietnamita como símbolo da resistência do seu povo. Para todos os eventos era levada para ser mostrada publicamente, como alguém que ofereceram uma resistência, como se aquilo fosse um ato de heroísmo. E não era. Era um ato de sobrevivência. Ela tentou sobreviver a uma situação para a qual não tinha a menor defesa, mas foi usada exaustivamente pelo Estado como sendo um símbolo de resistência. Somente ela sabia, nas suas entranhas, como aquilo se desenrolava. A dor, o sofrimento de ter perdido os parentes, o sofrimento de ter passado por aquele estado de coisas, mas muitos anos depois, já melhormente recuperada, ela pede asilo ao Canadá e vai para o Canadá, morar no Canadá, longe daquelas memórias presentes da guerra e já tentando uma nova vida para concluir as suas cirurgias, fazer as suas coisas, mas Kim Phuc nunca conseguiu escapar da sina daquela fotografia que o fotógrafo Nick Catt, da Associated Press, fez naquele dia. Aquele também foi um marco para a Guerra do Vietnã, porque levantou a consciência das pessoas para a selvageria da guerra, que até então era mostrada pelo Estado americano apenas em detalhes que lhe favoreciam. Naturalmente, no Estado vietnamita não era diferente. As informações eram todas controladas. Mas com aquela fotografia que ganhou as agências internacionais, fez praticamente com que a Guerra do Vietnã viesse ao fim. Talvez aquela foto, muito mais do que as conversações de paz, que os armamentos poderosos tenham feito um grande serviço para a humanidade, fazendo cessar naquele momento aquela guerra selvagem. Claro que isso não tornou o homem melhor, no sentido de que ele evitasse no futuro novas guerras, e já as vimos por aí, as estamos vendo todos os dias, gerando essas lacerações na alma,
deixando as criaturas com um saldo negativo de dor, de sofrimento, que as faria, no mínimo, imaginando as condições de hoje, detestarem, odiarem a guerra, os guerreiros e quem mais com isso se simpatize. Mas Kim Phuc não tinha esse veso de revanchismo, de revolta. Ela não tinha essa coisa na alma dela. E toda vez que era entrevistada, quando mais provocada era para que ela manifestasse um certo rancor, uma certa mágoa, um certo ressentimento de tudo aquilo, dos americanos e tudo mais, ela nunca levantou a sua voz para assoprar as brasas que ela mesma estava ajudando a apagar. Porque se ela tivesse militado no sentido de criar algozes, de apontar verdugos e destilasse o seu ódio, certamente ela teria conseguido levantar uma bandeira que muitas pessoas abraçariam. Napoleão Bonaparte dizia que o grande dilema dos que clamam contra a opressão é que eles também gostam de oprimir. Quando Napoleão disse isso, estava dizendo uma verdade. Muitas vezes nós clamamos contra a arbitrariedade, os abusos, os excessos, mas não raras vezes nós caímos exatamente nessas falências comportamentais. Não é à toa que ela poderia ter um Estado inteiro, um povo inteiro, um governo inteiro, um país inteiro para odiar, e ela preferiu traduzir toda aquela experiência que ela descreve no livro O Dom de Arder, dizendo que, para ela, haviam dores e mais dores no campo físico. O meu corpo é todo um estado de dor permanente. Mas eu imagino aqueles que me atacaram, eles devem ter dores emocionais terríveis. Talvez eu durma melhor do que eles. Talvez eu consiga conciliar o meu sono, imaginava assim. E muitos deles vivem assombrados pelos trovões da guerra, pelas decisões que tinham que tomar, pela fileira de cadáveres que largava pelas estradas. E embora eu fosse uma vítima da guerra, dizia ela, aqueles que nos atacaram eram vítimas também. Nós, porque estávamos debaixo de um tacão de guerra entre dois estados, e aqueles porque estavam sob ordens severas, e vendiam para eles a ideia de que estavam defendendo a própria pátria. Então ela dizia, como é que eu posso odiar alguém que é tão vítima quanto eu? E Kim Phuc tocou sua vida, foi viver a sua vida. Mas lendo essa história de Kim Phuc, lá de 1972, é inescapável para nós que nós também tenhamos que dar uma olhada para o nosso quintal diário, para as nossas fronteiras pessoais, em que muitas pessoas também se queixam do tratamento recebido, que muitas vezes lhes concedemos, ou do tratamento que lhes devíamos e às vezes lhes negamos, do respeito, que deveria ser uma reciprocidade natural entre as pessoas e que muitas vezes uma palavra atravessada, um olhar de indiferença ou expressões que fazem doer mais do que os golpes das chibatas de couro. Sempre há alguém se queixando de algo e às vezes dentro das nossas próprias fronteiras emotivas, afetivas e pessoais. É impossível que exista alguém que não tenha, num determinado momento, desagradado a outra e ou magoado a que quer que seja. Ainda que seja no exercício da mais sincera lógica, toda vez que nós somos chamados, desafiados pela vida a dizer sim ou não, a tomar atitude, manter uma postura em face da vida, os interesses não confluem na mesma direção, nós não falamos as mesmas coisas, e as pessoas não entendem tudo aquilo que a gente fala, tanto quanto a gente também não entende o que os outros falam. Não é incomum alguém usar de expressões muito difíceis, muito duras, muito rudes, ou às vezes inapropriadas, com vernáculos ofensivos, e quando a pessoa sofre o baque da decepção de ter sido tratada por aquelas palavras, por aquelas expressões, o indivíduo menoscaba o sentimento alheio. E aquele que provocou a sensação ruim acaba por dizer, mas não é para esse chororô todo. Não tem razão de ficar com esse sofrimento todo, eu não falei para isso.
Mas a verdade é que falou, e cada pessoa apropria, registra o que ouviu, registra o que sentiu e vive em função disso. A vida começa a se desdobrar dessa maneira. E daí para alguém reconhecer que foi infeliz nas palavras ou nos atos, que não se ouve bem nas atitudes, e essa pessoa ir lá reconhecer e falar, olha, eu não imaginei que ia te causar essa sensação ruim. Eu não pensei que isso ia te magoar tanto. Não pensei que para você fosse tão importante. Então me desculpe. Eu me proponho a rever a minha opinião. Não posso apagar as palavras, mas eu posso pedir a você que me perdoe. Embora seja um jogo de palavras, parecer simples, nem é um jogo só de palavras e simples também não é. Mas longe daquela complicação que nós poderíamos imaginar que existe nessas expressões de busca de compreensão, de reparação, de fazer-se entender quando não foi bem entendido, de expressar-se corretamente para que o outro entenda não somente o alcance vocabular, mas alcance também as expressões emocionais que acompanham aquelas palavras. Teve um pensador que disse: palavras, palavras, apenas palavras ou nada mais que palavras, ou somente palavras. E claro, estava falando uma bobagem. As palavras não são somente palavras. As palavras não são apenas palavras. As palavras representam coisas. As palavras representam valores. E quando ditas, elas têm um endereço certo, porque elas não saem da mente nem da boca de ninguém, sem que para isso se pretenda atingir um fim. Então, quando a pessoa pretende atingir um fim com aquilo que pensa e aquilo que expressa, verbaliza, oraliza através das palavras, ela está tentando atingir um objetivo. Não é diferente um jovem falando para a namorada que ele a ama e fala com uma voz adocicada, né? Aquela voz melíflua de locutor de rádio amanhecido, né? Fala com as palavras que ele vai catar no dicionário, que ele vai procurar nos poetas. E ele faz isso tentando fazer com que aquele coração, através dos ouvidos daquela pessoa, seja sensível aos seus propósitos, aos seus desejos, aos seus ideais. Quando uma esposa diz que ama o filho, ela está passando para ele uma mensagem de amor, uma mensagem de afeto, uma mensagem de sustentação. Quando o marido diz para a mulher a importância que ela tem, e às vezes fala com as suas próprias palavras, meio desajeitadas, mas as palavras são tão menos importantes, porque elas carregarão o sentimento daquele indivíduo. A esposa convencerá o marido, quando estiver conversando com ele, sobre a importância que ele tem para ela na sua vida, desde o momento em que se conheceram, desde a hora em que se consorciaram, para poder viverem juntos as experiências do cotidiano. Tudo tem um objetivo. As palavras carregam um valor, as palavras carregam uma ideologia, as palavras, principalmente os gestos, falam de coisas que se traduzem por uma mensagem que vai passar pelos olhos, pelos ouvidos e cair na intimidade de quem ouve. Por isso temos que ter um cuidado muito grande com as palavras, porque além das palavras ainda tem a maneira de dizer, a ênfase que nós damos naquilo que dizemos. Muitas vezes nós não cuidamos bem disso, e talvez uma das coisas em que nós somos menos hábeis é no uso das palavras. Nós temos um vocabulário excelente, mas nós não o usamos adequadamente, porque um conjunto de palavras viciosamente dominam a nossa conversação. Podem prestar atenção. Nós sabemos falar sobre todas as coisas. Nós temos capacidade de interpretar tudo aquilo que acontece à nossa volta. Mas, normalmente, talvez por uma preguiça mental ou por atalhos comunicativos, a gente começa a usar um conjunto de expressões que vão ficando viciosas, vão ficando, diríamos, sem importância, sem tanta força, quanto poderiam ter outras palavras no mesmo lugar. E, normalmente, esse choque de interesses é o que provoca
as desinteligências. É o que provoca a não combinação, a não aceitação, a repulsa. Porque não é incomum quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente vê que a nossa conversa não está agradando ou que a nossa conversa está agradando. Não é incomum. A própria pessoa denuncia, ela tem determinados gestos e ela fica inquieta, ela tem uma maneira de se expressar que ela já dita mais ou menos a regra de que tal não está gostando. E aí nós precisaríamos entender se o gostar aí é um julgamento que ela está fazendo do que nós estamos dizendo. Isso quando a pessoa não resolve cortar a nossa fala para interpor um raciocínio. Não, eu já sei onde você quer chegar. Eu já ouvi essa conversa. Eu sei, peraí. Vamos ver se eu entendi. E aí ela te impede de falar. Não sei se aconteceu isso com vocês alguma vez. Né? Não preocupa não. Ela está tentando interromper a sua fala. E você está persistindo. Às vezes é o oposto. Você está tentando introduzir uma outra conversa e a pessoa está batida naquela. E às vezes a conversa não agrada, a conversa não é boa, a conversa traz sofrimento, parece que não, mas traz. Assim como determinadas conversas nos trazem grandes alegrias. Não é incomum também você sair, encontrar uma pessoa e aquilo desencadear uma conversação gostosa que não dá vontade de parar. Tá certo que não é todo dia. Tá certo que não é com todo mundo. Tá certo que não é de qualquer jeito. Mas os encontros felizes nos deixam saldos positivíssimos. Nós vamos para casa outras pessoas, vamos até comentar, repercutir aquela conversa que tivemos com A, ou B, C ou D. Por outro lado, a conversa desagradável, aquela que pode trazer mágoa, ressentimento, tristeza, amarguras, e há muitas dessas conversações correndo por aí, essas nos causam grandes dissabores. E por que com uma nós identificamos e com a outra não? O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem da afabilidade e da doçura, fala que isso é uma lei da assimilação e repulsão dos fluidos. É lei de sintonia ou distonia. Quando sintonizamos, se nós gostamos de conversa chula, conversa inconveniente, gostamos do quais sobre a vida alheia, gostamos de trocar figurinha ou fazer um BBB, né, da vida dos outros, sintonizamos. Não nos sentimos mal, parece que a coisa fica ali entre amigos, conversas, né, que fluem porque as pessoas se sentiram bem, assimilaram uma a outra, gostam da mesma coisa. O oposto também é verdadeiro. Quando nós encontramos duas pessoas vocacionadas para as boas conversas, vocacionadas para as boas análises das coisas e da vida, e essas duas pessoas se encontram, há uma identificação natural, é a assimilação. Mas quando pensam e sentem de maneira diferente sobre aquele mesmo assunto, há uma repulsão natural dos fluidos, e aí não dá para combinar. É como água e azeite. Se colocar junto, não vai misturar. Azeite com azeite, mistura. Água limpa com água limpa, mistura. Até água limpa com água suja ainda mistura, mas a sujidade, num determinado momento, decanta e vai se depositar num ponto do recipiente. Mas água e azeite, óleo e água não misturam, não adianta. Pode bater, vai fazer aquelas bolhazinhas e não vai combinar. Ou o óleo atrapalhará a água, que ficará sem condições de potabilidade, ou a água estragará o óleo, que não ficará na condição de cozimento, de utilização, de lubrificação, coisa que tal. Então, os choques da vida acontecem por isso, são os conflitos de interesse. Nós pensamos de uma maneira, agimos de uma maneira e sentimos de uma maneira. Os outros têm a sua maneira de pensar, agir e sentir. E é para acertar esse compasso da vida que nós vivemos em comunidade. É para nos ajustarmos, é para descobrirmos o que tem de melhor nos outros e permitir que os outros descubram o que há de melhor em nós, que nós mantemos uma interlocução diária, por necessidade, por obrigação, por dever de ofício, ou por prazer, por diletantismo, por vontade própria.
Mas como há muita desinteligência, é possível que, não havendo consenso em todos os assuntos, é impossível você consensualizar todas as conversas, fazer com que todos se entendam sobre tudo. É que muitas vezes esses mal-entendidos ficam pendentes nas vidas em comum. E quando fica uma coisa mal entendida por responder, por entender, por compreender, e quando junto a isso some-se as emoções que tudo isso causou, é possível que haja rejeições, e às vezes rejeições absolutas, de pessoas que não queiram se ver mais, nem conversar sobre assunto nenhum, e estabeleçam entre si um contencioso sobre o qual só o tempo e as circunstâncias vão permitir que se conserte. E essas desinteligências têm custado caro para a humanidade. Porque o ser humano, muitas vezes, em função do que aconteceu há algum tempo na sua vida, pode ser há pouco tempo ou há muito tempo passado, pode-se alterar o curso da vida da criatura daquele momento para frente. Ainda mais o pessoal que gosta muito daquele negócio do flashback, né? Viver em flashback. Vale a pena ver de novo? Da Rede Globo, né? Isso só dá certo lá na Globo, porque cada vez que passa a novela, fatura. Mas na vida nossa, vale a pena ver de novo, ouvir de novo, sofrer de novo, aquele mesmo sofrimento, aqueles mesmos desaforos, aquelas mesmas conversas do passado? Não. Mas tem muita gente que guarda isso como se guardasse a joia mais preciosa no seu escrínio, no seu porta-joias, porque guarda no seu coração. E Jesus dizia, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Podíamos inverter e dizer, onde está o seu tesouro, o seu coração vai. Se nós guardamos mágoas, ressentimentos, não vamos discutir aqui as razões que a pessoa acha justas ou não, mas se nós guardamos isso, nós vamos acumulando um lixo emocional tão forte, tão poderoso, que ele acaba por atrapalhar e por estragar as nossas iniciativas. E quanta gente não vive no passado? No passado daquela discussão com o marido, daquela desinteligência com a filha, do mal-entendido com a nora, ou da conversa ruim com a sogra, ou daquele estremecimento com o sogro, e a pessoa não consegue superar isso. Quantas vezes isso não acontece conosco? Com vizinhos. Estamos ali do lado, somos obrigados a conviver todo dia, um olhar na cara do outro, sair, abrir a porta, dar de frente com o vizinho ou a vizinha, e muita gente não consegue superar o antagonismo e a rejeição. E como não pode ir lá comprar a casa do vizinho para ele ir embora para bem longe, Nova York, Paris, Londres, a gente fica até com vontade que ele vá viajar longe, né? Mas, e ele também não tem, às vezes, ou não interessa em comprar a nossa casa. A gente também gosta do lugar, gosta de outros vizinhos, não quer sair dali. Algo nos diz que ou a vida vai ser amarga por muito tempo, ou nós vamos ter que achar pontes para atravessarmos de um lado para o outro. E essa ponte que se utiliza, que se descobre, que se cria, que se faz, que se constrói para atravessar o abismo dos antagonismos, quaisquer que sejam eles, é o perdão. E é a coisa mais interessante do mundo, Jesus falou sobre o perdão há 2000 anos, a população do mundo era pequena, as cidades eram pequenas, as maiores cidades daquele tempo, talvez nem fosse como Ribeirão Preto, tinham poucas cidades com a população de Franca, e Jesus falava do perdão como uma necessidade de quem tem que viver em sociedade, de quem tem que viver junto. E o perdão não era uma atitude que chamaríamos excepcional. O perdão é uma extensão da prática do amor. Se não ama, não perdoa. Só perdoa quando se ama. Porque o calço do perdão, a lógica do perdão, a justificativa do perdão é um amor que você tem, ou deve ter, ou desenvolverá, pelo outro.
Quando perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Existiam 10 mandamentos de Moisés. 10, ele podia escolher qualquer um, todos eram importantes. Deus não mandaria 10 mandamentos, não mandaria 10 mandamentos para quê? Nós ficávamos aí com 3, 4 importantes e o resto só para cumprir a tabelinha lá, só para fechar o decálogo. O maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus foi tentando explicar a que distância chegava esse amor. Se te ferirem na face direita, ofereça também à esquerda. Aí o sujeito põe a mão na cintura e fala: para Jesus era fácil, para José que é difícil. Mas era possível praticar. Por isso que Jesus dizia que é a maior naturalidade do mundo. É um mandamento importante, semelhante ao primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Depois ele diz lá mais à frente: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E olha que ele foi de todas as maneiras violentado. Ele foi acusado de tudo que não fez. Ele foi levado à prisão por crimes que não existiam. O próprio Pilatos diz lá: eu não tenho nada contra esse homem, o que eu vou fazer com esse homem? Não havia crime, não havia nada. Foi negado pelos amigos. Simão Pedro negou lá do negócio do galo, né? Tu me amas, Simão? Imagina a pergunta de Jesus para Simão Pedro. Amo, Senhor, de todo o meu coração, entusiasmadinho, né? Tu me amas, Simão? Perguntou logo em seguida. Claro que eu amo, Senhor. Né? Se a pessoa já pergunta a segunda vez, a gente já começa a ficar meio exaltado. Simão, tu me amas? Era a terceira vez. Parecia uma eternidade, mas foi pergunta feita uma ao lado da outra. Deu tempo apenas do Simão tentar convencer Jesus pela veemência. Claro que eu te amo, Senhor. Daria a minha vida por ti. Ele falou: pois, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás. Não é que ele estava jogando uma praga, né, como dizem por aí, na linguagem popular. Não, ele estava reconhecendo que a fragilidade do amigo ainda não podia ser posta à prova no nível de alguém que desse efetivamente a vida pelo amigo. Mas Jesus testou o amor de Simão para ver se ele mesmo reconhecia a fragilidade, os limites desse amor. Mais tarde vai Jesus ele mesmo dizer: ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a própria vida pelo seu semelhante. Então Jesus foi dando as dicas. Aí Simão pergunta: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar quem falhar comigo, me ofender? Quantas vezes forem necessárias, Simão? 7 vezes, um número cabalístico, né? 7 vezes, podia ser 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. 7 vezes, tá bom, senhor? Se eu perdoar 7 vezes? Era uma suposição de que só ia encontrar pessoas perfeitas que cometiam erros esporádicos, eventuais. Se uma pessoa errar só 7 vezes na vida é muito raro. A gente erra, às vezes, 7 vezes por dia. Mas são erros de aprendizado. Não são erros intencionais. E Simão pergunta: 7 vezes, tá bom? Imagina até que ele deva ter feito aquele númerozinho assim, né? Com a mãozinha meio encolhida, porque quando a gente está envergonhado de uma coisa, a gente tenta esconder aquilo que está querendo, né? Levanta a mão, que o sujeito faz assim. Não, levanta a mão mesmo. Raramente ele levanta a mão lá em cima. Tem gente que fica assim, põe a mãozinha assim, quase esconde a mão. Tem gente que preferia ser maneta, para não ter que levantar a mão e se comprometer. E aí Jesus diz a eles: não, 7 vezes não, somente isso não. 7 vezes, 70 vezes você tem que perdoar. 70 vezes, 7 vezes. Simão deve ter feito as contas e falou: pelo amor de Deus, né? 490 vezes a mesma falta. Não eram faltas diferentes, não eram faltas diferentes. E aí Simão compreendeu a elasticidade do perdão e a necessidade de que ele se tornasse tão comum na vida da pessoa quanto o ar que ela respira. Porque o perdão é um dissolvente
de nódoas de comportamento e de vivências. O perdão não muda a pessoa, ele não vai transformar um indivíduo irracível num anjinho de asas níveis, não. O que o perdão faz é mudar a realidade interior do ofendido e dar uma oportunidade para que o ofensor se recomponha. Mas é claro que eu sei que vocês perdoam fácil, aqui é moleza, né? Todo mundo tem uma facilidade danada para perdoar. Mas o povo aí para fora tem uma dificuldade enorme de fazer isso. Ah, não, comigo, depois do que fez comigo, não perdão mais nem que a vaca tussa. Não, pode me pedir o que você quiser, mas não me peça para perdoar. Isso não. Quer dizer, e vamos carregando esse fardo de mágoas, esse veneno processado dentro de nós pela vida toda. Chega um dia que a gente cansa disso, porque se nós não resolvemos isso pelas vias do entendimento, fazendo a opção por perdoar, compreender, relaxar aquela situação de tensão, abrir espaço para uma nova tentativa, uma nova conversação, novos padrões de abordagem, aí a natureza vai nos chegar um ao lado do outro. Quem já leu uma mensagem chamada Herança de Ódio, se não me falha a memória, está no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, em que se narra a história de uma mulher que não queria ter filhos porque era muito jovem, muito bonita, e o filho deformaria o seu corpo. Vai lá, apesar dos cuidados que ela tinha para não se engravidar, ela acabou se engravidando. Mas ela começou a repudiar aquele filho, aquele bebê que estava gestando no seu ventre. E o espírito percebeu que ela era hostil àquela gravidez. E eles começaram a trocar essas vibrações negativas. O filho, o espírito tentando se defender no ventre materno, e ela tentando se livrar de alguma maneira, pensando em alternativas. E assim foi, até que uma hemorragia interna fez com que ela e o bebê falecessem. Uma vizinha se lembrou dela num dia, depois de muito tempo, lamentando ter aquela mulher desencarnado na gestação, e pediu a Deus por ela. E os espíritos aproveitaram aquele momento de boa vontade da vizinha para tentar com ela o retorno daqueles dois espíritos. E foi preparado o retorno deles, porque no plano espiritual, durante o sono, ela aceitou ser mãe daqueles dois. E eles reencarnaram como siameses, chifópagos, colados um no outro. Porque eles se odiaram tanto que a vida é assim, quando alguém fala, eu vou dar um giro de 360 graus, vai chegar no mesmo lugar, da onde partiu. O ponto mais extremo que você chega de um ponto de partida é 180 graus, que é o outro lado. Faz um círculo para você ver, são 360 graus, do ponto que você começou até fechar, de volta. Está no mesmo lugar. Mas você quer estar no extremo, naquele ponto, e o de cá, aí 180 graus. Mas eles ficaram justapostos, a tal ponto que precisaram reencarnar, compartilhando o mesmo corpo, para poder interpretar o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando o perdão podia, perfeitamente, aplanar esse terreno e evitar-se um recurso dessa proporção, dessa magnitude. O Espírito Emmanuel fala que o livre-arbítrio faz as escolhas, gera as causas, e a reencarnação corrige os seus efeitos. Por isso, quando Jesus ensinou lá há 2000 anos para uma população mundial bem menor do que essa que nós temos hoje, ele estava preparando a humanidade do futuro para a vida em sociedade, de aglomerados populares. Qualquer cidadezinha hoje tem 3, 4, 5, 6 mil habitantes. Qualquer família, remanescendo a família inicial, a família do passado, que são os ancestrais, os precursores que ainda estão aí, avós, bisavós, tios e coisas que tais, com a família atual que somos nós, mais os filhos e os parentes deles decorrentes, os netos e os bisnetos e por aí à frente. Se nós começarmos a olhar, as famílias estão ficando numerosas.
Antigamente, os pais geravam filhos assim em grandes quantidades. Eu conheci pessoa que teve 21 filhos. Teve uma outra senhora que teve 28, ouvi dizer. Não era incomum minha mãe dizer de amigas dela, conhecidas da roça, que tinha um filho por ano. E aí foram perguntar para o Chico: Chico, por que é que os pobres têm tantos filhos e os ricos agora não querem ter mais filhos? Porque a média é 1 filho e 35, né, por família. Não tem jeito de dividir um filho em 35 partes, né? Então, uns têm mais, outros menos, mas na média dá por aí 2 filhos, se muito. Mas já houve média de famílias com 5, 6 filhos, porque umas tinham 20, 15, 18, 16, e outras tinham um pouco menos. Quando falava em pouco menos, 5, 6, por aí. E aí o Chico falou: não é, minha filha. Falou para a pessoa que perguntava a ele, né? Falou: porque enquanto as pessoas mais abastadas estão fazendo mais menopausas, os pobres estão fazendo menos pausas. Quer dizer, menos pausas entre um filho e outro. Porque a demanda de reencarnação vai continuar. A Terra tem 7 bilhões de habitantes, nós temos que aprender a viver em sociedade. Nós temos que aprender a nos entendermos, a nos respeitarmos, a convivermos, a compartilhar bens comuns. Está aí todo mundo reclamando agora, apavorado com o vírus da dengue, o Aedes. Está desafiando a humanidade, não está desafiando só o Brasil, não, é a humanidade, um mosquitinho, já tinha sido considerado extinto. E aí nós observamos todo mundo preocupado: gente, limpa a casa, tira as aguinhas, tira não sei isso, tira, está acabando até com as flores dos quintais, mas de repente tem um vizinho que não se enquadra. Tem um grupo de pessoas que para eles tanto faz como tanto fez, até o bichinho pegar eles. Porque eles não se ligam nesse compartilhamento, nesse compartilhar que todos nós na vida em sociedade precisamos desenvolver. Por isso, o perdão, tal como Jesus nos ensinou, não é apenas uma atitude religiosa, é muito mais do que isso, é uma atitude terapêutica, é uma prevenção de males maiores e é uma oportunidade de ajustar o passo enquanto estamos caminhando no processo evolutivo uns com os outros. Dizem agora até que o perdão está fazendo bem, né, para a pele. Diz que quando a pessoa perdoa, fica uma lindeza, fica uma coisinha chique demais. No meu caso não vai ter muito jeito, mas vai melhorar. Agora imagina para vocês, são bonitinhos, maravilha. Madre Teresa dizia que o melhor cosmético que existia era a caridade. Mas o perdão alivia as tensões, livra os fluxos da energia da vida. A coisa mais interessante do mundo é observar que a humanidade já está compreendendo isso. No dia 12 de março de 2000, o Papa João Paulo II, naquela época com 79 anos de idade, ajoelhou-se na capela, lá na Basílica de São Pedro, e divulgou um documento pedindo perdão em nome da Igreja por todos os erros, por todos os problemas que a Igreja havia cometido ao longo da sua existência. A Inquisição, as cruzadas, a perseguição aos hereges, né? A perseguição aos membros do judaísmo, essas coisas todas, o Papa pedia perdão por isso. A Inglaterra vinha pedir perdão pela fome provocada em 1845 até 49 na Irlanda. Peter Botha, que foi um dos pais do apartheid na África do Sul, pedia perdão pelos equívocos do apartheid lá. E nós começamos a perguntar por que até as nações precisam desse perdão, porque elas precisam livrar o fluxo da vida para que a vida seja abundante, para que a vida seja bela. Kim Puk, aquela jovem que foi queimada pela bomba napalm, certo dia convidada para um evento no Canadá, em Montreal, ela compareceu. E logo que ela entrou pelo saguão, ela se deparou justamente com quem? Com o capitão John Plummer, aquele oficial que ordenara o ataque naquele dia na sua aldeia. E quando ela caminha na direção dele
E ele lá estático, espera, ansioso, preocupado, provavelmente com o coração sobressaltando. O que essa moça vai fazer? O que vai acontecer? Os jornalistas todos aproaram para pegar o melhor ângulo, para pegar aquela fala que viria daquela jovem, que, com todas as razões e por todos os direitos, imaginavam os mais revoltados. Tinha o direito de questioná-lo, de levantar a questão naquele momento. Mas Kim Phuc disse que para ela era uma coisa tão distante esse clamor de revolta, que quando ela se aproximou dele, ela mesma teve a iniciativa de cumprimentá-lo, e quando ele estendeu a mão, ela o abraçou fraternalmente. Ele pediu perdão por ter sido obrigado a fazer aquilo. E ela repetiu para ele aquilo que nós falamos no início. Eu ainda guardo dores no meu corpo, mas eu creio que a dor da sua alma seja muito maior. E abraçaram-se. E o perdão de Kim Phuc pode nos inspirar no nosso dia a dia. Não tivemos uma bomba napalm queimando as nossas carnes. Não vivemos debaixo do tacão do terror de uma guerra. Não vivemos diferenças segregacionistas, mas vivemos a necessidade de nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. A necessidade de sermos fraternos e amigos. A necessidade de falarmos bom dia, boa tarde, como vai? O senhor está bem? Estou à sua disposição. Conte comigo. Assim como Jesus pôde nos dizer a todos: quando estiverdes aflitos e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Dá uma recomendação. Mas aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas. Na experiência notável de Jesus, que no momento extremo da cruz pede a Deus, por último pedido: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não teriam feito o que fizeram. E eu creio que aqueles outros que nos feriram, nos ofenderam, também, se soubessem a gravidade disso, o que se perde com isso, não tê-lo-iam feito. Agora, nós que já sabemos, certamente, se já fizemos, provavelmente estamos na condição de não fazermos mais, com que ninguém sofra por nossa causa. Por isso, amigos, a mensagem da noite do perdão das ofensas nos traz a figura de Kim Phuc, aquela jovem que abraçou seu algoz e, sem dizer outras palavras, apenas disse que respeitava a dor da alma dele, assim como ele certamente compreendia a dor do seu corpo. No nosso coração há uma imensa alegria pelo contato com Jesus e por tudo aquilo que ele nos inspira. E como a inspiração de Jesus é o amor permanente, que vivamos sob esse amor intenso e permanente, para que, em momento algum, deixemos de praticá-lo, mesmo nas horas mais difíceis e dolorosas da nossa experiência. Desejo que todos tenham um 2016 muito feliz, uma boa semana, que tenham saúde, muita paz, e até um outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado.